encontro do espírito na nossa própria humanidade, já que é o espírito humano, ele está abundante em todas as características da nossa humanidade. Então, na minha visão, toda pessoa nasce nesse caminho. O que a gente faz é dar oportunidade para ela ter experiências no sentido de se conhecer cada vez mais e se aprofundando na relação com a própria intimidade. Agora, quando você encontra o humano dentro de você, quando você reconhece a sua própria humanidade, você necessariamente é chamado a reconhecer a humanidade do outro também. Então, o que a gente faz quando pratica Araté é testemunhar o humano que existe dentro de você. E isso, na verdade, lança um convite muito profundo. O professor interno no Araté, ele nasce a partir do silêncio. Esse silêncio, na verdade, ele é um lugar dentro de você, onde todas as suas qualidades vão ser apresentadas e você vai poder reconhecê-las. Então, o que a gente faz no Araté é refamiliarizar o indivíduo com a alma humana, né? E isso leva a um pertencimento profundo ao tempo presente e às nossas relações. Então, o silêncio é um lugar propício para esse acontecimento, porque tudo é bem-vindo no silêncio para se mostrar em sua qualidade, em sua intensidade, e também se recolher em seu próprio tempo. Então, o professor interno é o desenvolvimento de uma sensibilidade que fala da relação com a própria natureza interna e fala da boa relação com o tempo, né? Tudo que é vivo dura um tempo. Então, eu gosto muito de elaborar a seguinte pergunta, né? A gente pratica muito isso no nosso método. Quem sou eu agora? Isso seria a pergunta em torno do silêncio. Quem sou eu agora? Eu faço essa pergunta, mas a resposta é uma resposta sensível. Quem me dá a resposta é o meu próprio corpo, são as minhas próprias emoções. O que é o silenciar? Se compromete com essas tensões. Ou seja, habita esse lugar em tudo o que ele significa. Isso, na verdade, é algo grandioso, porque a maior parte das pessoas está em luta com a própria intimidade. Então, quando a gente coloca a pessoa engajada com essa prática, ela já começa a se engajar numa relação amorosa com a própria intimidade dela. E nisso ela começa a se aprofundar no que significa ser honesto e cuidadoso, porque ela está numa expressão desse lugar. Todas as emoções são bem-vindas e elas são pontes de relação. Então a gente começa com essa postura do silenciar. Essa postura do silenciar leva a nossa atenção para dentro. A gente começa a perceber que existe um mundo acontecendo dentro da gente. Uma série de movimentos, na verdade, frutos da relação com o corpo e com a psique. Então, através desse silêncio, você vai começando a perceber esses movimentos e você vai confiando no sentido de deixar que eles movam você. Você perceber o que está acontecendo com você, o que está dando suporte à sua consciência nesse momento. Então, existem movimentos internos. E na medida que a gente vai ampliando as nossas permissões, a gente vai percebendo que eles são fluxos capazes, inclusive, de nos mover. Então, todo o nosso procedimento é no sentido de nos movermos em acordo com a intimidade. Um consigo mesmo e um com o outro. As rotinas do método Araté visam uma reconexão com a intimidade, o estabelecimento de uma relação de confiança, né? Então, rotinas individuais para a pessoa, na verdade, se organizar internamente, né? E entrar em equilíbrio com o seu estado interno e passar a confiar nessas forças que daí vêm. E a gente tem uma série de rotinas, né, focadas no campo terapêutico, ou seja, para um terapeuta, até mesmo para um psicólogo usar num consultório, né, que visam o convite à alma, no sentido de da pessoa se alimentar dela mesma e ampliar a gama de disponibilidade dela para a sua própria vida, e isso naturalmente transforma essa pessoa. E a gente também tem rotinas de grupo, né, que são processos muito bonitos de relativização. Então, na verdade, o processo vai do individual ao coletivo. E isso é algo que eu sempre valorizei muito, porque é o próprio caminho do ser humano. A gente vai se relacionando, as relações vão se complexificando, ficando cada vez maiores, né? Então, é do indivíduo a Deus, você poderia dizer, né? E a gente é participante disso. Então, o que eu faço no Araté é convidar uma pessoa a se permitir mais, né? E que ela perceba o quanto dela se deposita naquilo que ela faz, e se é em benefício dela ou não, né? O que a gente faz é acordar um professor interno. A pessoa aprende com a própria experiência. Isso para mim é muito importante, né? Porque faz com que ela aprofunde o senso de habitação dela. A nossa alma ela é criada pelas nossas relações. E se uma pessoa dá lei à própria intimidade, as relações das quais ela participa vão nutrir pouco ela.
Então, o grande foco da Aletheia é fazer com que os encontros, as relações sejam fontes de nutrição. Isso só é possível se você realmente está em contato com a sua intimidade. E a sua intimidade, ela vai dar indícios palpáveis do que está disponível para você trocar. Porque o campo das relações é o campo da troca. E aí nasce o valor. Você pode reconhecer o seu valor na medida que você troca aquilo que tem sentido para você. Reunimos-nos em um grande círculo. Ele representa a própria relação proposta para nós pelo Espírito como indivíduos participantes desta grande humanidade. Nossa humanidade é tanto aquilo que há de profundo em cada um de nós, como o lugar coletivo onde todos estamos inseridos. Nosso trabalho é habitar esta profundidade pelo exercício da paz, de forma que cada indivíduo expresse com honestidade o que lhe é próprio. E isto não anula a pessoa ao lado, muito ao contrário, a convida a fazer o mesmo. O processo de formação de consciência ele visa a renovação do indivíduo, né? E nesse processo surgem essas questões, esses lugares de alma que ficaram retidos em acontecimentos da nossa história. Então eu convido a pessoa a revisitar esses lugares, agora com mais permissões, com uma disponibilidade amorosa no sentido de integrar aqueles acontecimentos. E o que a gente percebe é que surge uma fluidez da própria psique no sentido de disponibilizar a pessoa para o momento atual, para as relações atuais, no sentido de empoderar as escolhas dela nesse tempo. Então, o processo de consciência necessariamente envolve um fortalecimento da presença. Todo o nosso foco é o fortalecimento da presença. O tempo todo existe algo passando através de nós. Eu chamo isso de espírito. E quando ele passa, ele revela a nossa identidade. Quando ele passa, ele revela a nossa identidade. E você é apresentado a você no momento que você se expressa. Então, o que eu faço na Aletheia é ajudar uma pessoa a se respeitar profundamente, reconhecer que a alma ela tem muitas faces. E a melhor maneira de reconhecer isso é através das nossas emoções. E quando a gente se relaciona com a emoção através do silêncio, a gente dá tempo à experiência interna. Isso faz com que a gente saia da reatividade e do imediatismo, que é onde atua a nossa inteligência mais infantil, a nossa inteligência mais medrosa, na verdade. Um efeito muito interessante do processo, que a gente já pôde averiguar muitas vezes, né, é um aprofundamento na relação das emoções. Na minha visão, toda emoção é um guia da alma, digamos assim. A nossa alma ela tem muitas faces. E essas faces ficam muito claras quando a gente está num estado emocional. Então, na Aletheia, a gente toma toda emoção como uma guia e professor. Então, grande parte do processo é fazer uma pessoa se permitir, quando está num estado emocional, de parar de lutar com a emoção. Porque a gente é muito excludente. Então, a gente trava uma relação excludente com a nossa própria interioridade. Isso faz com que as pessoas não possam confiar nelas mesmas. Então, é um grande efeito do trabalho. As pessoas se tornam mais confiantes, mas não confiantes no sentido de que vaidoso da palavra. Então, o que a gente faz, na verdade, é falar, não luta com essa emoção, se concilia com ela. Porque, na verdade, ela é uma face da sua alma. E ela é exatamente a força que está se disponibilizando para levar você adiante. Então, quando você está lutando com essas emoções, você está, na verdade, se denegrindo, você está se violentando. Né? E quando você para de se violentar, você começa a encontrar paz, efetivamente. Então, grande parte do meu trabalho é tirar a pessoa de um estado de luta. A maior parte das pessoas está convencida de que elas têm que lutar. No Aletheia, a gente se esforça em ver a pessoa, as necessidades dela, aquilo que é único dentro dela. Na verdade, quando a gente é visto, né, a nossa alma se revela. Né? E na minha visão, a nossa identidade ela é o resultado da revelação da nossa própria alma, é o resultado da revelação da nossa própria intimidade. Então, existem muitas estratégias de se mostrar que, na verdade, estão se referindo a uma necessidade do mundo e não uma necessidade da intimidade. Então, o nosso processo tem uma característica muito interessante. Ele coloca toda a pessoa num processo de aprofundamento, se através do estabelecimento de uma relação amorosa. E dessa relação amorosa nasce toda a transformação que vai tomar
a expressão dessa pessoa. E por sermos indivíduos únicos, as nossas transformações são únicas. Um dos efeitos muito importantes da nossa prática é essa inteligência emocional. E de você perceber que existe sabedoria na tristeza, que existe sabedoria na raiva, que existe sabedoria no medo. O cuidado é o resultado disso, né? E uma outra coisa importante, né, que eu acredito que a gente vê muito nas pessoas que já praticam há algum tempo, a Aletheia, é ver como o amor, na verdade, ele não é uma qualidade, ele é uma reunião de qualidades, né? O que a gente chama de amor, na minha visão, é a participação de todas as nossas emoções, a intensidade do que significa a reunião das nossas qualidades. A prática Aletheia é destinada a toda pessoa que quer se aprofundar nela mesma, que quer crescer no sentido de se conhecer mais através do que significa ser humano, que quer ampliar a sua rede de relações. O nosso material de trabalho é a nossa própria humanidade. Então você pode ter a sua prática religiosa e essa prática espiritual, digamos assim. E não há conflitos aí, nós reverenciamos a todas essas crenças. E a prática Aletheia é destinada a toda pessoa que quer se aprofundar no caminho de integração, né? Que quer efetivamente saber o que significa ser ela mesma enquanto um ser distinto, mas ao mesmo tempo reverenciar o que significa ser humano como todos os outros. E na minha visão, todo ser humano nasce engajado desse trabalho. Na minha visão, o trabalho espiritual é um trabalho de contato com a própria natureza do ser humano, né? Todos nós nascemos no caminho espiritual, que é se tornar cada vez mais e profundamente humano.